Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast oficial da Gramado Summit. Eu sou a Valesca Karsten, educadora e podcaster. E o patrocínio da Gramado Summit é da Apex, a correalização da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, Powered by Magalu Cloud e demais patrocinadores Rio Grande Seguros e Previdência, Vero, Google for Startups, Eleve Energy Drink by Fruc, Sicredi e Catu. Olá, pessoal, e agora minha entrevistada é nada mais, nada menos do que a maravilhosa Leila Ferreira. Tudo bem, Leila? Olá, Val, tudo? Como não estar bem num evento desses, né? Nossa. Eu estou impactada com a magnitude disso. Estou impressionada. Nada me preparou para o que eu encontrei aqui. E coisa boa ser surpreendida por gente, por humanidade, né? Exatamente. É sobre isso. Isso passa, né? Eu acho que o Marcos Rossi, que é o realizador de tudo isso, ele contamina as pessoas com o espírito da Gramado Summit, que é Make It Human. É sobre isso, né? É sobre o que há de mais importante na vida, né? Como diz aquela música, né? Tudo que a gente tem é nós. Não é maravilhoso? Mas é um compromisso para mim, uma honra entrevistar uma jornalista, uma pessoa que em Minas é conhecida como Leila Pergunta. Leila Entrevista. Leila Entrevista. Que era o programa que eu apresentei de entrevistas 10 anos. Mais de 1.600 entrevistas. Nossa. 13 séries internacionais. Val, o que tem de história desse programa. Imagina e de aprendizado, né? Claro. Porque o que eu aprendi conversando com essas pessoas. Eu acho que o que mais me encanta nessa minha nova profissão, complementar a minha, que é a educação, Sim. Essa é a questão que eu aprendo com as pessoas nos podcasts. Olha que oportunidade. É sempre assim. A gente, quando você conversando de verdade, que é um dos temas do meu livro, você inevitavelmente aprende. Ou você só não aprende se não quiser. Se não quiser, se não fizer sentido, e sempre faz sentido, né? Eu acho muito. E isso não existe máquina que dê conta, né? Não. Isso se trata de a troca, do olhar, do sentir, né? Isso mesmo. Muito bacana. E a sua palestra? Pois é, a minha palestra tem o título do livro que eu lancei agora no final do ano, O Nome Disto é Vida, que é um livro jornalístico, porque, na verdade, eu fui a 9 países, entrevistei 22 pessoas, Mia Couto em Moçambique, Gilles Lipovetsky, filósofo em Paris, um montanhista no Nepal, um capelão hospitalar na Flórida, uma educadora pataxó em Minas, Maravilha. Mário Sérgio Cortella, que eu amo, Christian Dunker, Marta Medeiros, que é uma amiga querida aqui do Sul. E essas pessoas todas refletindo sobre a vida. Então, as histórias estão aí. E, de novo, o aprendizado. Porque você imagina, um dia você está lá numa aldeia, num vilarejo do Nepal, na fronteira com o Tibete, lá no Himalaia, ouvindo um montanhista que era médico em São Paulo e deixou tudo para morar no mundo ou não morar. E já levou 80 expedições ao Everest, lá no Everest, não sei se eu falei Himalaia, porque... Não, eu estou tão encantada porque eu estou me transportando para isso. É o Everest, claro. Então, um dia você está lá com esse montanhista, outro dia você está na Serra da Canastra, em Minas Gerais, conversando com um senhorzinho que nunca foi à escola. Outro dia com Andrew Solomon, em Nova York, que é um especialista em depressão, um homem brilhante, né? Então, eu acho que escrever esse livro equivaleu a uns 15 cursos universitários, mas alguns doutorados. Val. Eu imagino, eu fiquei louca para ler essas histórias. E, claro,
perguntar assim, qual a história que mais chamou a sua atenção, seria até assim, não seria uma boa pergunta, porque eu imagino que deva ter sido um exercício antropológico, né? Mas de se deslocar para tantas culturas. Se você não consegue comparar, mas se você me perguntar assim, de supetão, uma pessoa que te emocionou nesse percurso aí, foi um pastor de ovelhas em Portugal, cego, numa aldeia na fronteira com a Espanha. Como é que ele dá conta? Pois é, e ele faz tudo, porque é só ele e a mulher que é doente, lá nesse meio do nada, e ele conduz quase 200 ovelhas, faz o parto das ovelhas, olha só, corta lenha, planta, colhe, cozinha, e é uma pessoa de uma leveza, de um senso de humor, de uma gratidão diante da vida. E esse homem, só ele valeria eu ter feito o livro. Que maravilha! E como que ele faz para não se perder? Qual é a estratégia que ele usa? Não dá ele vai caminhando? Vai caminhando. Ele sabe tudo. Eu fui com meu marido, que é cirurgião de olhos e que se interessou em me acompanhar. Que maravilha! E aí a gente deixou o carro na entrada digamos assim, do pasto onde ele estava com as ovelhas, uma área enorme. E nisso eu conversei tanto com ele que anoiteceu e a gente foi em direção ao carro e não achava. E ele gritou de longe: vocês estão perdidos? O carro não está aí nessa direção, está na outra. Olha só. Então é tão surpreendente a capacidade dele de sentir, enxergar sem ver, que o pessoal da aldeia, maldosamente, umas pessoas a gente estava procurando para chegar até ele. Não, ele enxerga, ele finge que não enxerga. De tão bem que ele enxerga. Meu marido, que é cirurgião, ele tirou os óculos escuros e mostrou. Ele não tem nem o globo ocular. Olha só. E as pessoas suspeitando dele. Ele compensou a falta de visão com o aguçamento dos outros sentidos. Total. Você tem que ver ele subindo de uns barrancos assim. Ele sobe os barrancos sem nenhum apoio, só o cajado dele. Atravessa a rodovia para ir para a casinha dele e as ovelhas vão seguindo. A imagem daquele homem cego com cajado, seguido por 100 e tantas ovelhas, eu vou carregar isso dentro do meu coração até meu último momento. E aí, Leila, como que você faz? Vai entrevistando e vai anotando? Eu gravo o áudio. Imagem não, porque eu acho que aí intimida a pessoa, não fica tão bom. E depois eu transcrevo tudo. Transcrevi 22 entrevistas. Tinha inglês, francês, espanhol e português. Quase fiquei louca. Transcrevo tudo e depois eu fui fazendo o mais difícil de tudo, que é costurar. Porque eu não quis deixar as entrevistas estanques, separadas. Tinha que ter uma costura. E o que elas tinham as histórias em comum? Alguma coisa em comum? O que mais tem em comum, Val, é que todos se importam com as relações humanas. Olha aí aqui. Por isso que está tão dentro disso que a gente está falando. O Mia Couto, por exemplo, dos maiores escritores da língua portuguesa. Conversei com ele lá em Moçambique. Ele fala que virou escritor porque na casa dele, eles foram para a África por razões políticas, o pai teve que deixar Portugal. Os 3 filhos nasceram lá, não tinha família, não tinha os avós, não tinha tio, não tinha primo. Então eles se sentavam na mesa de refeições, ele falou que era igual uma fogueira, com as pessoas em volta. E os pais iam contando as histórias dos tios, dos avós, da aldeia. Precisa da narrativa para se sentir pertencente, não tem como, né? E ele fala que fazia o dever de casa no chão da cozinha. E a mãe na cozinha conversando com as vizinhas. Ele fala que ouvia o barulho das saias passando. Claro que ele estava no chão vozes, vendo. E ele no chão. E que ali ele ia costurando aquelas falas, através aquelas histórias do movimento. E as relações humanas, né? Aquelas pessoas no calor da cozinha. Ele falou, foi ali que eu comecei a ser escritor, né? Fora o que a gente não imagina que ele pescou, né? Claro, porque ninguém nossa, porque tudo, ele fala e a gente fica hipnotizada com a
com a poesia da fala dele. Exatamente. Porque ele fala coisas muito complexas de uma forma simples, né? E ele fala uma coisa que é tão interessante para essa reflexão do Gramado, aqui da Gramado Summit, que é: nós nunca tivemos tanta estrada e nunca nos visitamos tão pouco. Quer uma estrada maior ou quer mais estradas do que a tecnologia nos oferece, né? Fantástico. Mas não adianta se você não usar essas estradas. Talvez seja oferta demais de caminhos. E escolher o caminho. De tudo, né? Sim. Eu entrevistei um psicanalista em Londres, o Josh Cohen, que está aí no livro, que ele fala que hoje a gente joga tudo, nosso esgotamento, nosso cansaço, nosso estresse, no excesso de trabalho. Então ele fala, tá certo, nós nunca trabalhamos tanto, mas o problema é que está tendo uma soma que a conta não fecha. Além do excesso de trabalho, nós estamos sendo expostos a um excesso de estímulos. Então, quando a gente não está trabalhando, a gente não descansa. É estímulo o tempo todo. Nosso lazer é com estímulo. Nas nossas casas, é celular, é tablet, é computador, é televisão. Nem no banho, porque se está bobeando, a gente vai no banho escutando um podcast. Exatamente. Eu, às vezes, estou com dificuldade de dormir, adormeço ouvindo alguma coisa. É isso. Eu fico assistindo série até a hora de apagar a luz à noite. Meu marido fala, isso não pode fazer bem. Sabe, é muito que estímulo. É muito estímulo. E eu tenho eu sou uma pessoa que tem muita energia motora, e quando eu me vejo, fico relimpando a casa, refazendo coisas, porque aí a minha cabeça dá uma esvaziada. Agora, graças a Deus, eu comecei a nadar e tá me ajudando a dar uma esvaziada, porque ou eu me concentro na respiração, ou eu morro afogada. E aí eu saio de lá, sabe, que parece que deu uma esvaziada no meu HD, sabe? Porque às vezes é muita coisa. A gente hoje não consegue estar. Então a pessoa tá cozinhando, ela tá só cozinhando. Ela está falando com uma amiga, ela está só falando com a amiga, né? Não. Hoje a gente está falando com a amiga, pensando no que você tem que fazer. Anotando uma coisa, olhando para quem está passando ali. É tudo, é o estar sem estar. A gente desenvolveu essa capacidade hoje, né? De contemplar, de simplesmente parar. E aí a gente vai virando o quê? Nós vamos ficando cada vez mais inábeis para conviver, para nos relacionar. Né? Exatamente. Tem um psicólogo, acho que ele é psicólogo mesmo, francês, Jacques Salomé, que eu gosto muito das coisas que ele fala. Ele fala, hoje tem gente que vai embora antes de chegar. Ai, pois né? É isso. Parece Manuel de Barros. Parece. Que coisa. Pois é, ontem eu entrevistei o Zerbino, sobrevivente do acidente dos Andes, né? Sim. E eu fiquei muito emocionada com a fala dele, né? Imagina. Porque ele transformou o que ele viveu em muita leveza. E ele fala, sabe, a gente tem tanta coisa dentro da gente, e quando a gente precisa, esse recurso é nato e a gente não usa porque a gente não para. É assim. A coisa é tão louca, nós estamos tão obcecados com a ideia de otimizar o tempo, que é uma ilusão, né? Ou de não perder tempo, que nos Estados Unidos tem velório drive-thru, velório modelo McDonald's. Imagina. Você vai de carro, tem uma janelinha na casa funerária, você olha o morto, assina o livro de presença e vai embora. Então, se você como é que vai atalhar um ritual? Um ritual que é fundamental para o ser humano, né? Para elaboração. Em Tóquio tem um restaurante que faz o maior sucesso. Você paga por minuto. Quanto mais rápido você come, menos você paga. Né? E o que você economiza, provavelmente, você vai gastar com omeprazol, né? Sim, não é inacreditável. E como... Porque assim, nós vamos curtir o benefício dessa nova era porque somos longevas. Sim. E a nossa capacidade intelectual, quanto mais a gente estimular, melhor a gente fica. Sim. E a gente que gosta disso, é um desafio parar, né? Porque eu, às vezes, me dou conta que eu gosto muito de trabalhar. Eu idem. A produção intelectual me dá muito prazer, sabe? E ver um filme, conversar depois, ver que seu ponto de vista é diferente do meu. Cara, eu não tinha pensado no que ela tá falando, né? Como me Isso é muito estimulante, Nossa, né? isso dá um tesão, né?
Eu acho muito é um legal. dos prazeres da vida, Sim, né? quando tá lendo uma coisa que faz sentido, aquele livro, nossa, eu marco, sublinho, eu faço um monte de orelhinhas, que isso é muito bom. Mas olha, eu vou ler o seu livro, louca pra ler, e sim, que trabalho bonito, meus parabéns. Obrigada, Eu tinha um roteiro, mas você é tão inspiradora que eu nem olhei pro meu roteiro, e a nossa conversa já tá chegando ao fim. Eu fiz isso com meus 22 entrevistados, eu levava 10 páginas de anotação, punha do lado, ou então sentava em cima delas e esquecia. Mas se precisa estar ali, né? Tem que estar ali. Pra te dar uma segurança. Isso. Mas eu acabava sentando em cima delas. Não, mas eu quando te vi chegar com esse sorriso, com esse olhar, eu digo, nossa, nós podemos conversar dias dia inteiro aqui. Isso aí. Boa palestra. Muito obrigada. Boa estada aqui em Gramado. Obrigada. Que satisfação conversar contigo. Com você também. E parabéns por essa capacidade de fazer muitas coisas e se aprofundar em todas elas. Ai, querida, obrigada. A gente tá. Eu sou uma pessoa bem esforçada mesmo. Beijo, querida. Beijo, obrigada. Val. Obrigada. Até qualquer dia. Até. Obrigada, gente. Até o próximo.